Fala galera, tudo bom com vocês? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre educação e arte, dentro da nossa perspectiva aí de arte para o Enem. Então, nesse processo, eu vou falar com vocês sobre o educador brasileiro chamado Paulo Freire. E o Paulo Freire, ele tem, né, ele foi considerado como um patrono da educação. E dentro do Enem, das redações, né, ele tem sido muito bem conceituado pelos revisores. Então, o que é importante frisar? Que, independente de ser uma frase do Paulo Freire, ou uma citação de um filme ou de uma música, que é o que a gente vai falar hoje, sobre associando a temática educação, você precisa dizer do que você está se referindo. Se você for colocar, né, por exemplo, Paulo Freire, você vai dizer o educador Paulo Freire, abre aspas, e a frase dele, caso você cite a frase exatamente como ela é, né? Se você não for parafrasear. Se você for parafrasear, dizer uma citação indireta, você tem que deixar claro isso. Então, quais são as frases básicas, assim, do Paulo Freire? A primeira, ninguém educa ninguém. Ninguém educa a si mesmo. Os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo. O que significa isso? Paulo Freire quis dizer que, primeiro, as pessoas se educam no compartilhamento das suas ideias, nas experiências. Não há possibilidade de uma educação sozinha e de você educar o outro. É sempre uma ideia do que é compartilhado. O Paulo Freire, ele escreveu vários livros. Um dos livros mais famosos dele se chama Pedagogia da Autonomia, o outro também, Pedagogia do Oprimido. É uma série chamada de pedagogias. Tem Pedagogia da Pergunta, mas os dois mais conhecidos dele é o Pedagogia da Autonomia e Pedagogia do Oprimido. Levando em consideração que Pedagogia do Oprimido foi um dos livros mais criticados do Freire. No entanto, o Paulo Freire escreve um outro livro chamado Pedagogia como Prática da Liberdade, fazendo ressalvas de possíveis erros, vamos dizer assim, que ele tenha cometido no Pedagogia do Oprimido. Pedagogia da Autonomia é um livro que ele escreve para os professores. Então, a pedagogia do oprimido, ele vai falar sobre educação bancária. O que é educação bancária? Esse termo, gente, educação bancária, é fundamental para uma caracterização do Paulo Freire. A educação bancária significa uma educação onde você não é posto para pensar. Você é colocado para simplesmente receber informações. Não vou nem dizer conhecimento. Simplesmente receber informações. Então, igual o banco, você vai lá, deposita, chega na hora da prova, você tira, né? Você não consegue articular esse conhecimento com a vida. Então, Paulo Freire fazia uma crítica a essa educação bancária que muitos de nós fomos acostumados. Passamos por esse processo de ensino, do professor chegar ali na frente, só falar, o aluno ouvir, e a gente não ter essa prática dessa relação mútua, dessa troca de conhecimentos. Lógico que o professor, ele tem atividade, né, ensinos específicos para ser dado, mas a gente pode estabelecer algo que é dialógico, e principalmente levando em consideração o conhecimento de mundo que os alunos têm. Então, essas frases do Paulo Freire, elas estão relacionadas a esse ponto, a essa educação bancária, que ele é contra, uma educação onde você se deposita, né? O Paulo Freire, ele cria um próprio método, e ele vai alfabetiza pessoas, mesmo ele tendo uma formação em advocacia, ele é considerado um educador porque ele cria um processo de alfabetização na região de Pernambuco, onde ele alfabetiza mais de 40 funcionários de uma determinada empresa,
a partir do conhecimento que essas pessoas têm, eram funcionários da indústria de construção, né, da construção civil. E aí, exemplo, ele não vai começar a B com a não. Então, o que esses funcionários conhecem? Eles conhecem o cimento, a areia, a brita. Então, vamos começar com coisas que eles conhecem. Então, em menos de 2 meses, o Paulo Freire consegue alfabetizar mais de 40 funcionários nessa perspectiva de valorizar o conhecimento que eles tinham, as informações que eles tinham, associando ao conhecimento de mundo dessas pessoas. Então, por isso que ele deixa claro, ninguém educa ninguém educa a si mesmo, os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo, ou seja, por aquilo que as pessoas conhecem, que estão próximas a elas. E aí, a partir disso, as coisas vão se ampliando. A segunda frase, se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda. Ou seja, a gente precisa de um processo educacional, mas não é um processo educacional voltado para uma lógica de mercado, e não é um processo educacional onde você simplesmente vai depositar conhecimentos. É um processo educacional voltado para a questão dialógica e para o conhecimento de mundo. Terceira frase. Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser opressor. A parte da educação libertadora, junto com a educação bancária, são essas características básicas que eu falei do Freire. Ele é contra essa educação bancária e a favor de uma educação libertadora. O que é essa educação libertadora? É uma educação que emancipa o sujeito. Emancipar significa dar liberdade, dar autonomia para ele. Dar autonomia não significa que o aluno vai fazer tudo aquilo que ele quer do jeito que ele quer. Não é isso. Mas é valorizar esses conhecimentos que se tem. Vamos falar de música? Então, por que eu tenho que trazer apenas músicas que o livro didático está me sugerindo? Ou por que eu vou trazer apenas músicas que eu gosto? Ou músicas que eu considero? Então, vamos fazer um levantamento de músicas dentro da sala de aula, de repente que os alunos gostem, vamos fazer uma pré-seleção, vamos juntar as pessoas. Então, é nesse sentido que ele fala. Por quê? Porque quando essa educação ela não é libertadora, quem está sendo oprimido, ou seja, essa pessoa que não está tendo a oportunidade de pensar sobre esse assunto, quando ela se coloca num status de poder, ela não vai querer, ela inconsciente, mesmo que inconscientemente, ela não vai querer fazer um processo de libertação, ela só vai fazer aquilo que de fato ela aprendeu. Então, ela só vai entrar nesse processo de reproduzir aquilo que ela aprendeu. Então, se ela aprendeu só transmitindo apenas um conhecimento, ela também vai ensinar apenas transmitindo um conhecimento. Ela não vai fazer esse processo do diálogo, esse processo da liberdade, esse processo da emancipação e da autonomia. Última frase. Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou sua construção. Ou seja, a gente tem sempre um processo de transferência de conhecimento, mas que ele não fique somente ali. É o processo de você aprender com as experiências, aprender junto com o outro. Então, o Freire, nessa perspectiva de educador, de patrono brasileiro da educação, ele vai nos ensinar isso. E na prova, vocês têm que optar, né? Caindo uma temática sobre educação, vocês optam por uma dessas frases, mas lembrem-se de deixar claro os principais conceitos, né? Questão da educação bancária, de uma educação que só transfere conhecimento, né? Uma educação que só deposita conhecimento, só deposita informação, que não proporciona um conhecimento, um debate, um diálogo, pensamentos críticos. E aí eu vou trazer uma outra referência, caso caia alguma coisa sobre essa questão desse pensamento crítico para vocês. A questão de educação libertadora, que é essa educação que emancipa o sujeito, que dá possibilidade de autonomia, de pensar, de criar, e de se sentir sujeito no mundo, contribuindo com o mundo. Então, são esses pontos básicos do Freire. Existe outro ponto dentro do processo educacional que vocês podem, dentro da redação, que vocês podem puxar para a temática de educação,
Tem um filme, que ele é um pouco antigo, eu esqueci de pegar a data, que se chama Sociedade dos Poetas Mortos. Este é o nome do filme. Eu vou ler para vocês um pequeno resumo do filme, para que vocês vejam que o filme ele faz uma crítica de fato a essa sociedade que o Freire é contra, essa educação que ele é contra, de uma educação que é bancária, que é só de depósito, onde as pessoas não têm possibilidade de refletir. Então, vamos lá. Em meio a uma escola tradicional de valores burgueses, a contratação de um professor de inglês que decide inovar o método de ensino choca os alunos no princípio que, ao longo da trama, é adorado pelos jovens. O Keating tem uma meta: fazer seus alunos pensarem. Ele corta o ensino voltado para o capital, no qual os seus alunos vivem, e quer deixar a luz própria de cada um brilhar, mostrando que sempre há um outro lado de visão no mundo, e que não se deve aceitar cegamente o que está sendo imposto por conta de um bom discurso ou ditador da verdade. Como um alienado, mas sim questionar, criticar e chegar em uma conclusão individual. Isto é mostrado quando o professor pede para que os alunos rasguem o capítulo que diz que poesia deve ser somente analisada, quando, para ele, a poesia deve ser sentida, despertando emoções, ouvida, inspiradora e ser vivida. A escola carrega honra, disciplina, tradição e excelência como seu lema. Seus alunos vivem pressionados pelos seus pais, pois estão recebendo uma educação voltada para o capital, no qual, saindo dali, devem passar em uma boa faculdade e seguir uma profissão que lhe garanta dinheiro e status. O professor quebra isso. Ele abre os olhos dos alunos, mostrando-os que não existe apenas um caminho, mas vários caminhos e que eles devem escolher. O professor também trata a sua educação como um processo humano, transformando de dentro para fora, enxergando as dificuldades de cada um e trabalhando individualmente. Ele ensina, prega o carpe diem, aproveite o dia, colha logo os seus botões. E faz os alunos enxergarem o mundo de um jeito diferente, subindo em cima da mesa. Quando um grupo de garotos decide procurar saber sobre o educador, descobrem o Clube dos Poetas Mortos e ficam interessados e decidem recomeçar as reuniões. Os garotos se juntam escondidos, conversam, debatem, leem e se divertem. O aluno Charles Dalton, que se intitula no Wanda, admira o carpe diem e decide fazer piadas pela escola. Ele não compreende o conceito, sendo imprudente, imaturo e irresponsável, pois assina as piadas com o nome do clube, mas acaba sendo punido. O novato Todd é extremamente introvertido. Keating trabalha isto com ele. Dá a voz para o garoto que se renova, se descobre e brilha. Jack Knox, apaixonado e inspirado pelo carpe diem, não introverte seus desejos e corre atrás de sua amada e vive o momento. No final, consegue a garota. Neil é um extremamente pressionado. Seu irmão foi o melhor aluno da escola. Seus pais não esperam nada menos que medicina e seu ponto mais fraco é decepcionar a mãe. Quando o garoto inspirado decide que quer fazer teatro, se anima. Está encorajado e faz acontecer. Ele consegue esconder de seu pai, que reprovaria imediatamente seu teste para a peça, no qual consegue o papel principal. Um dia antes da apresentação, o pai descobre e fica furioso pelo filho ter sido contra as ordens. Quando o homem diz que o tiraria da escola e colocaria em uma militar, Neil, devido a essa opressão por parte do pai e a omissão materna, comete suicídio por se sentir impossibilitado de realizar os seus sonhos. Acredito que ele decidiu se matar para que não descobrisse que não viveu, ou melhor, foi proibido de viver, como diz um trecho, né, do Torrell. Fui à floresta,
porque queria viver deliberadamente, queria viver profundamente e sugar toda a essência da vida, deixar apodrecer tudo o que não é a vida e não, quando eu morrer, descobrir que não vivi. O professor foi acusado como aspirante pelo suicídio de Neri e é demitido. Quando entra na sala para buscar suas coisas, é surpreendido quando Todd sobe em sua mesa em um ato de desespero. Alguns alunos o seguem como um protesto. Em meu ponto de vista, isso significou que, mesmo com a saída do educador, os alunos continuariam a ver o mundo de jeitos diferentes e que o que foi pregado por Keating continuaria para o resto da vida de cada um e que eles agradecem por isso. É interessante o termo educador, pois o filme mostra muito bem a diferença entre este e um professor. Um professor pode ser um educador, mas um educador nunca será somente um professor. Este reproduzirá um saber, aquele que transforma seres humanos para ele e para todos. O filme faz o papel de professor, traz o papel de professor para o telespectador. É um inspirador e motivante. As críticas aos moldes da educação são óbvias, mas a filosofia é complexa. Esse textinho, gente, eu tirei exatamente como tá no I Love Cinema, tá? Tanto que tem uns errinhos ali, só para poder dar os créditos para Karen, do I Love Cinema. Ela, inclusive, traz essa opinião, acho que achei interessante trazer essa opinião dela sobre a crítica do filme, né, Sociedade dos Poetas Mortos, e que faz jus, e dá para a gente associar a esse pensamento do Paulo Freire sobre educação bancária e educação libertadora, que quando você tem a capacidade de motivar esses alunos para esse pensamento, para criticidade, não simplesmente para ficar ali resolvendo problemas, resolvendo exercícios, questionários decorados, então há essa importância. Então, caso vocês queiram citar, vocês vão citar, né? O filme Sociedade dos Poetas Mortos, que traz uma crítica ao ensino tradicional, onde um professor vem fazendo diferencial, né? E aí podem fazer um resuminho e fazer uma abordagem aí sobre essa questão do pensamento crítico. O último tópico é uma música do Pink Floyd, Another Brick in the Wall. Meu inglês não é dessas coisas, tá? A música, ela tem mais de 40 anos e fizeram até meio que uma homenagem a esse processo de resistência dessa educação crítica. Então, vocês podem citar a música em si, tá? O título da música, dizendo que é da banda Pink Floyd. Vocês precisam dizer isso, não somente o nome da música, mas dizer a música Another Brick in the Wall, da banda Pink Floyd. Ou, além da música, vocês podem dizer também, porque existe um clipe, esse clipe da música, ele traz uma crítica sobre a falta de senso crítico nas escolas. Isso se dava, né, na época, por conta de sociedades totalitárias. No entanto, dá para a gente poder refletir algumas coisas na sociedade atual. Essa música é emblemática, ela é dividida em 3 partes, né? E fala sobre a questão dos males da educação e principalmente essa questão de você, na educação, não ensinar a pensar criticamente. Então, tem aí a referência de onde eu tirei algumas informações. Tem aqui a parte em inglês da música e dizendo, né? Não precisamos de nenhuma educação, não precisamos de controle mental. Chega de humor negro na sala de aula, professores, deixem as crianças em paz. E aí, eu trouxe também pequenos comentários sobre esse trecho, né? Simbolicamente, a afirmação de não precisar de educação é frisar que nas situações governamentais complicadas, o senso crítico é deixado de lado. As pessoas não querem ver outras pensantes,
porque pensar faz com que as pessoas saiam da sua zona de conforto e comecem a lutar sobre os seus direitos. Então, a educação ela é o pilar do pensamento livre. Os últimos versos eles revelam o pedido para que os professores parem de ensinar e se afastem da vida dos alunos, né? A educação, ela é retratada no clipe, ela é um conjunto de regras, e regras extremamente rígidas que vão dentro do sistema tradicional, que hoje já se mudou muito, mas a gente ainda carrega vestígios, que, por exemplo, são essas as filas, né, as cadeiras perfiladas, sinal, regras de solicitar, de ir ao banheiro, levantar as paredes da sala de aula. Nós temos situação de escolas que já não tem disciplinas específicas, o aluno vai escolhendo, mas normalmente são escolas na Finlândia, que já tem todo um processo um pouco mais ampliado de se pensar a educação. E aí, nós temos a questão da liberdade de pensamento, né, que implica de forma indissociável a crítica aos fatores que interferem na realidade do homem. Então, no governo, na sociedade, nas artes. Então, se você pensa, você vai ter implicações no processo da economia do país, porque se você está pensando criticamente, está refletindo, você não vai aceitar qualquer tipo de aumento, qualquer tipo de situação. Então, a música repudia no clipe essas ações dessa ideia de você querer controlar no processo educacional, controlar a mente das pessoas. E aí nós temos um outro trecho que diz: errado, faça de novo. Se não comer só carne, você não ganha pudim. Lembrando, gente, que é uma tradução livre. E esse errado, faça de novo, o erro. Lógico, o erro é fundamental para o processo de aprendizagem. No entanto, o erro sem diálogo, o erro sem compreensão de saber o que você está errando, ele não vai trazer nenhum aspecto de crescimento e de conhecimento. Então, esses versos, eles dão a conotação de esconder você da sua própria identidade, né? O comer na própria carne possibilita a interpretação de uma autodestruição, né? É igual o Abapuru, da Tarsila do Amaral, é o homem que come homem, o homem que come gente. É aquela pessoa que vai oprimir aquele que é da sua própria raça, independente se é da sua própria raça, né? Vai oprimir, por quê? Porque o que importa é o resultado disso, o que importa é a pessoa, é o bem que ela está adquirindo, né? Ou a não preocupação com uma outra situação. Então, em suma, abrir mão de si mesmo por um método educacional injusto, se a educação não possibilita aproximação com a pessoa, é um efeito direto da tendência e manipulação do homem. Desculpa, a tendência está separada errado. Análoga ao conceito de desumanizar o perfil do ser humano. Nessa educação, sem diálogo e crítica, portanto, também ocorre a desvalorização do homem, a característica pessoal e danificada. Então, nós temos aí, na música, que sintetiza uma resistência e uma educação proposta por regimes autoritários, uma grande metáfora autoritarismo de modo geral, portanto, é ideal reforçar que a educação é crítica por natureza, tendo como grande objetivo a reflexão. Educação não é conteúdo somente, mas uma grande carga de conhecimento pessoal. Roger Waters sabia disso, tanto que no disco, né, que foi acho que ele era baixista, se não me engano, no disco inteiro, ele critica a conjuntura de adoção de injustiça, a troca de valores, enfim. É crucial que esteja claro que a educação é a construção da própria identidade do homem. Nos tempos sombrios, por parte de governo e permanência da liberdade educacional é perigosa, pois ela simplesmente fundamenta os valores científicos e humanos. Então, só para vocês terem ideia, é o grande poder da educação. Então, por que se investe pouco na educação pública, dentro de um processo de uma educação pública de qualidade? Porque a grande massa da sociedade está no processo de educação pública. Então, se a grande massa tiver
um ensino de qualidade, um ensino que vai fazer com que pense e possibilite novas vertentes, essas pessoas elas vão começar a ir contra esse tipo de sistema, porque quando elas começarem a pensar e refletir sobre essa situação, elas vão ver que elas podem ter mais qualidade, mais educação, mais cultura, mais acesso aos bens culturais. Então, esse foi a contribuição que eu posso dar para vocês com relação a como inserir questões da área de linguagens, arte principalmente, na redação do Enem.